Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais um dia de luta, irmão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Temos que agradecer, irmão. Por mais esse dia de vida, né? De alegria. Mais um dia de luta. Eu queria falar hoje um pouco sobre o juízo temerário. Muita interpreta mal esse juízo, mesmo porque a pessoa que está com a mente corrompida não tem como ele interpretar de maneira correta esse juízo temerário. É o capítulo 7 do livro de Mateus. Amém. Fala sobre o juízo temerário. O juízo temerário, nós apresentamos, irmão, o juízo temerário, que é uma conduta de ideias pela regra de adotar a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o juízo temerário. Se você obedecer essas duas regras e você, por exemplo, falar mal de alguém, você está apresentando um juízo temerário. O juízo não temente a Deus, irmão, é aquele que julga o seu próximo para penalizar ele. Esse é o juízo não temente a Deus. Então a Bíblia fala sobre o juízo temerário, que é o juízo temente a Deus, pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Se você obedece essas duas regras e você emitir ideia, falar mal de alguém porque ele fez mal, porque você tem que falar a verdade, você não vai mentir. Se a pessoa é perverso, você tem que falar que ele é perverso. Se ele cresceu fazendo mal para os outros, você tem que falar isso. Porque se você não fizer isso, você não está apresentando o juízo temerário a Deus. Então o juízo temerário a Deus é você adotar a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o juízo temerário. O juízo temente a Deus. E quando é que você apresenta o juízo não temerário, ou seja, não temente a Deus? Quando você julga seu próximo por algum mal que ele fez, inclusive por alguma palavra que ele lançou, isso aí acontece muito, você penaliza o seu próximo por isso. Me veio a ideia falar sobre esse assunto, irmão, sobre uma conversa que eu tive ontem com uma determinada pessoa, né? Nós estávamos vendo a casa de um senhor que está excluído da sociedade. Aí aquela mulher indagou, será o que ele fez para estar nessa situação, né? Porque hoje as pessoas, ele se posiciona contra as outras pessoas pelo que ele fez, como se ele fosse santinho, né? Ah, fulano fez isso. E em vez dele observar a lei, ele se coloca como juiz da lei. Ele se coloca como juiz da lei. A lei é para nós observar ela, irmão, né? A lei corruptiva dos políticos de Moisés, ela permite isso porque é uma lei suja. A lei de Deus, ela não permite isso. Que você julgue seu próximo, penalize ele por alguma coisa que ele fez. Nós apontamos às vezes o que as pessoas fazem, mas é com a intenção de salvá-las, não de lhe condenar. Então, por quê? Porque nós temos o juízo temerário, o juízo temente a Deus. Nós temos o juízo temente a Deus, né? Esse é o juízo temerário. Então, se você é aquela pessoa que
dar um tratamento diferenciado para outra pessoa, simplesmente pelo que ele falou. Você está julgando a pessoa. Simplesmente pelo que ele fez, mesmo que tenha sido contra você, não compete a você julgar ele por isso. Entrega na mão de Deus, né? Entrega na mão de Deus, porque nós não temos que penalizar as pessoas por determinadas coisas que ele nos fez, e sim deixar que Deus faça e cumprirmos a lei, que é a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Por isso que a palavra diz, irmão, para nós amar até nossos inimigos. É isso mesmo. Para observar a lei. Essa conduta de você amar até seu inimigo é uma regra de você observar a lei. E não se colocar como o juiz da lei. Ah, mas fulano me fez muito mal. Eu odeio ele. Não pode odiar seu próximo por ele ter feito mal. Porque você está fugindo da regra da lei. Isso. Deixa que o outro faça isso. Que não observa a lei, né? Ou que observa uma lei suja, corrompida, né? Você vê o comportamento de Jesus, irmão, né? Jesus não somente perdoou aqueles que fizeram mal para ele, obedecendo a lei, é claro, como não fez nenhum mal para ele. Hoje, todos aqueles que crucificaram Jesus, irmão, estão ainda impunes. Ninguém foi penalizado. Hoje nós temos uma geração de pessoas rebelde a Jesus, né? Geração rebelde, por isso que o mundo está de ponta cabeça. Rebelde à lei, à regra de amar a Deus e amar o seu próximo. E Deus até agora não julgou esse povo. Eles vão entrar em juízo no tempo de Deus. E por quê? Porque o próprio Jesus, ele adotou a regra de observar a lei, não de se colocar como juiz da lei. E hoje ele foi constituído como juiz, irmão, para julgar. E o juízo dele já chegou à terra, que é para salvar vidas. Então o juízo de Cristo chegou à terra para salvar, não para condenar. Então, já se encontra na terra o juízo de Cristo para salvar vidas. Se encontra na terra para salvar vidas, o juízo de Cristo. Não para condenar. Então, esse é o juízo temerário. Temente a Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, às vezes penalizam outra pessoa por alguma coisa que ele fez. Só o fato dele estar adotando essa conduta já é uma coisa injusta, já é uma injustiça. Porque ele também não é justo, né? Jesus poderia fazer isso. Você lembra aquela mulher que foi pega em adultério? Em que aquelas pessoas queriam apedrejar aquela mulher como manda a lei de Moisés. Jesus não condenou aquela mulher, não. Ele salvou ela. Ele salvou aquela mulher. Então, porque ele não veio para julgar, e sim para salvar. O juízo dele é esse. É o juízo de salvação. Então hoje nós apresentamos esse juízo temerário. Esse é o juízo temerário. O juízo temerário a Deus. Nós apresentamos esse juízo temente a Deus, né? Pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Então nós temos toda a liberdade para falar. E inclusive falar mal das pessoas.
Nós temos essa liberdade. Porque nós falamos mal, nós não podemos fazer mal, né? Mesmo porque nós não temos ainda produção própria pelos atos que nós praticamos. E se nós tivéssemos, é para fazer o bem, não o mal, né? Então quem julga é aquele que faz mal, irmão. É aquele que penaliza as pessoas por qualquer coisa que ele acha que não é certo. Só que ele também está errado por isso, por quê? Porque quem é ele para achar o que é certo e o que é errado? Sendo que ele mesmo não observa a lei justa. Mesmo que ele observe a lei suja dos políticos de Moisés, ele está incapacitado de fazer isso. Porque não adota a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Agora, quem observa essa regra, essa lei, sim, está capacitado. Mas mesmo assim, ele não pode fazer, porque ele é um observador da lei, não um juiz da lei. Então, ele está aí para observar a lei, não para usar a lei para julgar as pessoas. Então esse é o juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgado. E esse juízo que a Bíblia fala para você não julgar, é o juízo de fazer mal ao seu próximo. Não é de falar mal. Porque se você fala, por exemplo, se a pessoa praticar o mal e você fala que ele praticou o mal, você está falando a verdade. Você não está julgando ele, te apresentando o que ele fez e que ele é digno de ser julgado. E que não compete a você julgar, que é penalizar ele. Não compete. Por quê? Porque o seu juízo é exaltado, é elevado. E não é condenando as pessoas, é salvando. Esse juiz exaltado, ele opera para salvar as pessoas, não para condenar. Então com isso nós temos toda a liberdade para falar. Porque nossa mente é livre. Porque a nossa mente não está presa, não está corrompida, ela é livre. É uma mente exaltada de Cristo. É a mente de Cristo, irmão, né? Então nós falamos com a consciência pura. Porque sempre nós vamos querer o bem das pessoas, seja em palavra, em ato, para que assim nós possamos cumprir a lei. Na regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a regra que nós temos que obedecer. Então, irmão, eu veio à tona eu conversar sobre esse assunto, porque eu vejo que muitas pessoas se colocam como juiz. Eu vou fazer isso com ele porque ele fez isso comigo, ou porque ele tem a conduta que não é a conduta que eu aprovo. É assim que eles fazem. Esse cara tá errado e tal. E aí, como coisa que ele fosse certinho. Quem é ele para falar isso, irmão? Quem é ele que para falar que fulano ciclano tá errado, né? Tudo bem, nós podemos falar que ele tá errado, sim, se ele tiver errado de fato, observando a lei. Mas já vai penalizar ele, ou adotar qualquer regra para penalizar ele por isso. E sim, mostrar a ele que ele está errado e apresentar conduta que ele deve adotar para se consertar. Aí sim, nada mais do que isso. Penalizar ele? Jamais. Jamais. Por que isso? Porque você tem uma conduta exaltada, irmão, de Cristo, que está como observador da lei, não como juiz da lei. Essa lei que eu me refiro é a lei incorruptível de Cristo. Essa é a lei que eu me refiro.
Não é a lei corruptível de Moisés e nem dos políticos, porque as regras são outras. Então a lei que você deve observar é essa lei, porque ela salva, porque ela é do bem, né? Ela é do amor, não é do mal. Então, se você está na paz, se você está no amor de Deus, você é uma pessoa abençoada, privilegiada. Bom dia! É uma pessoa abençoada por Deus. E isso é que nos interessa, irmão, né? Dando exemplo aí à humanidade, ao mundo corrompido, ao mundo cheio de maldade, das maravilhas de Deus. Então, irmão, não tem como isso não brilhar. Não tem como não brilhar, irmão, né? Eles procuram ocultar, eles procuram fazer com que a gente não compartilhe. A gente isola a gente de todos os jeitos. Mas, de uma maneira e de outra, são ideias brilhantes, né? São ideias que brilham, porque apresenta a luz, apresenta um caminho, irmão, que outrora não havia, não tinha esse caminho antes. Porque os crentes que dizem que são luz, irmão, apresentam regras contraditórias, confusas, extraídas da Bíblia, que não mostra o caminho real. E o caminho real para você é esse: a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o caminho real que você deve seguir. Lembra que nós ficamos firmes nessas duas regras, irmão? Se eu fosse ler a Bíblia e buscar da Bíblia uma conduta pura, eu não contraria, porque eu usaria os versículos dos próprios escritos para confundir a minha mente, né? E desviar da reta justiça, desviar da conduta reta que eu deveria adotar para agradar a Deus. E hoje você pode ver que eles usam a Bíblia, irmão, né, para confundir a mente das pessoas. Eles usam a Bíblia, um versículo aqui, outro ali, aquilo ali vira uma confusão, que mistura uma coisa com a outra, mistura o bem com o mal, gerando assim uma sociedade mista, que o bem está associado ao mal. Então a nossa regra é bem clara, para gerar uma nova sociedade separada do mal. Bem clara mesmo, pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o que nós teclamos todos os dias, irmão. Essa é a regra que nós adotamos e ensinamos para você a cada momento. Para que você não se desvie dessas duas regras, nem para a direita nem para a esquerda. E aí você vai alcançar sua vitória através disso. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos, em nome de Jesus.